tocou num ponto muito bacana sobre a questão da linha tênue da minha atuação como diversidade e como relações públicas. Primeiro, eu falo que em diversidade, um avanço que a gente teria, né, que de fato mostraria um esforço genuíno das organizações e o poder que elas têm, seria uma advocacy de relações públicas. Seria um compromisso público com cada um dos temas, utilizando o poder que as grandes organizações, principalmente, têm na sociedade, para influenciar esses meios, não só com práticas internas, mas principalmente via lobby. As grandes empresas hoje não fazem lobby para a aprovação de produto, para melhoria de situações, enfim, para fiscalizações e por aí vai. Então, por que não diversidade se tornar uma causa de advocacy? Não se tornar um compromisso público com a sociedade para a melhoria desses grupos, não só dentro das empresas, mas fora delas? Aí, eu diria, aí entra o seguinte ponto, a diferença, mais uma vez, entre oportunidade e oportunismo. Infelizmente, as empresas não conseguem abraçar o mundo, abraçar todos os temas, abraçar todas as causas, mas elas podem escolher aquelas que, por exemplo, que junto às suas comunidades de atuação, ela tem a oportunidade de fazer a diferença, fazer diferente, e então sair das paredes da organização para atuar com públicos que ela também tem uma influência direta, que são as comunidades. E no caso do oportunismo, que é até um exemplo que eu vou trazer para vocês, é quando surgem por exemplo, surgem os temas da moda, a gente estava falando agora da questão racial, com George Floyd lá nos Estados Unidos, mas assim, aí todo mundo decidiu ser antirracista, inclusive todas as marcas, mas assim, ó, mas o que eu disse para muitas pessoas que me perguntaram se eles tinham que se posicionar ou não, foi assim, nego, você já está atrasado nesse rolê, viu? Está acontecendo no Brasil há mais de 500 anos, tem o George Floyd a cada 26 minutos no Brasil, por que só agora você quer falar? Então, aí eu entro com o nosso papel como relações públicas. A gente precisa ter uma visão muito clara de planejamento e de posicionamento para conseguir influenciar essas questões que envolvem o advocacy de diversidade. Eu acho que as empresas têm, sim, um papel muito importante a cumprir, e aí os compromissos públicos, como, por exemplo, a ONU Mulheres, a ONU Migração, parcerias com a TENT, que é uma organização internacional de refugiados. Então, esse sentimento setorial, eu sinto que deixa as empresas mais confortáveis com esse posicionamento do que ir lá para botar a cara sozinha, com medo de retaliações e por aí vai. Então, esses movimentos setoriais, eles acontecem, mas eles ainda são muito tímidos. E por que eles são tímidos? Porque não vão ser pessoas brancas, bem intencionadas, que vão mudar a história do país para as minorias nesse mundo. A gente precisa ter as minorias nas estruturas de poder para acontecer essas mudanças. E se elas não estão lá, e se esses acessos são bloqueados, a gente tem uma manutenção de status quo. É como se fosse um ciclozinho, a gente está falando praticamente de um ciclo. Então, mais uma vez, quando as companhias vão começar a fazer advocacy sobre diversidade, eu já vi alguns movimentos muito bacanas, principalmente depois do George Floyd, não foi só propaganda, houveram empresas que fizeram atividades muito interessantes, outras estão começando a colocar o olho na fechadura para entender o que é esse mundo e como elas podem se meter ou não, e outras estão, de fato, ainda numa postura mais passiva, numa postura mais reativa do que se respeito à diversidade e inclusão, para, então, pensar em próximos passos, pensar no futuro. Eu diria que a minha visão sobre a diversidade hoje, o futuro da diversidade é o futuro é um dos temas de advocacy das áreas de relações institucionais, e são elas que vão acelerar o processo de redução das desigualdades no mundo, não necessariamente o poder público sozinho ou apenas. Você falou do cenário de Covid, e o Covid, ele acentuou muito essa questão das desigualdades sociais e a necessidade das discussões sobre diversidade, até por meio da questão de saúde mental. A gente tem pessoas negras no mundo morrendo mais de Covid do que pessoas brancas. Tem pessoas com deficiência, né, em hospitais aí lá fora, foi o caso que teve nos Estados Unidos, no Reino Unido, que eu vi na imprensa, do BBC,
onde uma pessoa com deficiência estava tendo o atendimento negado, porque não, a gente tem que priorizar o atendimento, como não tem leito,